Bom dia. Bom dia a todos que nos visitam. Bom dia a você que vem aqui com frequência. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique Cogin, sou um dos pastores aqui da igreja, pastor licenciado. E hoje estaremos refletindo juntos acerca de uma passagem muito especial. É a última mensagem dessa série, Vem e Veja, Encontros que Mudaram Histórias. E para encerrar essa série, eu, meditando, pensando, refletindo no que a gente poderia pensar juntos, pensei sobre restaurados pelo amor, o último encontro de Jesus com Pedro, de acordo com o Evangelho de João. E antes da gente ler o texto bíblico, eu gostaria de levantar algumas perguntas para a gente poder ir refletindo enquanto a gente lê a palavra de Deus. Eu gostaria de saber de você, alguma vez na sua vida, você já sentiu que era o fim? Talvez não o fim da sua própria vida, mas o fim das esperanças, num relacionamento, o fim de todo sonho que você teve com algum negócio, alguma oportunidade, o fim de um relacionamento amoroso. Alguma vez na sua vida você sentiu que não havia mais volta, que você ultrapassou o limite e dali para frente não tinha mais retorno? Alguma vez na sua vida você pisou na bola de uma maneira que você falou, agora foi, não tem mais perdão? Alguma vez você já se sentiu que era incapaz de receber o perdão novamente? Algumas vezes você errou e você falou, agora deu, esse é meu fim? Alguma vez você já achou que você não poderia ser aceito ou aceita novamente? Talvez você esteja sentindo agora mesmo que Deus não pode lhe amar mais, porque você já viveu, já o conhece há muito tempo, e mesmo assim continua errando, sem nunca ser capaz de vencer certos hábitos, certos pecados. Talvez você acredite que você precisa agora fazer por merecer o amor de Deus. Talvez você ache que a misericórdia de Deus já se esgotou para contigo, e chegou a um limite que Deus falou, chega, eu não aguento mais você, agora só se você fizer por merecer, agora só se você conquistar. Talvez você esteja passando por isso, talvez você não esteja passando por isso, mas conhece alguém que esteja. Mas a certeza é que todos nós, por causa da nossa natureza, a gente tem dificuldade de entender a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Então hoje, nós veremos o quanto o encontro de Jesus, após ter ressuscitado com Pedro, o diálogo que ele teve com esse apóstolo, com esse discípulo que negou ele 3 vezes, foi impactante para a vida de Pedro, e pode ser impactante para nós agora no século 21, 2000 anos depois. Leamos juntos então, capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com João, dos versículos, apesar de estar 1 a 25, é de 15 a 23, eu estarei projetando na versão NVI, se você tem uma Bíblia e quer acompanhar, João 21, versículos 15 a 23, a palavra de Deus nos diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Por uma terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou muito magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide
das minhas ovelhas. Digo-lhe esta verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Que a gente possa, através desse curto diálogo, mas muito profundo, ser impactados pela palavra de Deus, assim como Jesus impactou a vida de Pedro há 2000 anos. Que essa mesma palavra possa impactar os nossos corações hoje, aqui nesta manhã. Temos uma palavra de oração juntos. Pai, nós te glorificamos, Deus, porque assim como nós cantamos até aqui, o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor não desiste, as tuas misericórdias não têm fim. Que a gente possa, Pai, mesmo em meio à nossa incredulidade, à nossa dificuldade, acreditar que o Senhor pode nos restaurar dia após dia, que o choro vem, mas a alegria vem a cada manhã, e que teu amor se renova, e que onde há pecado, superabunda a graça. Que essa palavra atinja não apenas o meu coração, mas todas as pessoas que nos assistem ou que estão aqui presencialmente, e que seja o Senhor falando a cada coração, a cada mente, a cada espírito, e não eu. Perdoa, Deus, porque eu sou falho, mas nós temos a certeza que teu Espírito Santo age apesar de mim. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Talvez, se você não seja muito familiarizado com a história bíblica, você esteja um pouco perdido de quando acontece esse diálogo. Esse diálogo acontece quando, logo após Jesus ter morrido, ter passado 3 dias morto e ter ressuscitado. De acordo com o Evangelho de João, Jesus ainda não tinha sido encontrado pelo apóstolo. Então Pedro, muito cansado, entristecido pelo fato do mestre ter morrido, resolve voltar à sua vida cotidiana, à sua vida antes desses 3 anos que ele passou com Jesus. E ele decide ir pescar. E junto com eles, alguns outros discípulos, alguns outros apóstolos vão também pescar. Mas eles passam a noite toda no barco, e eles eram pescadores profissionais, eles viviam disso, não conseguem pescar nada. Quando alguém, pela manhã, quando eles estão retornando, sem ter conseguido um único peixe, grita lá da margem e fala: tenta jogar a rede do outro lado. E eles não conseguem imaginar por quê, tentam. E a rede apanha tantos peixes, que corre o risco até de se romper. E é então que João, o discípulo amado, fala: é o mestre. Pedro então sai nadando e vai de encontro a ele antes que o barco chegue. E se você não se lembra, Pedro sempre foi impetuoso, sempre foi um discípulo que não tinha segundo pensamento, ele ia e fazia. Pedro foi o primeiro a falar, Pedro foi o primeiro a agir. Pedro, em diversos momentos dos evangelhos, é relatado como aquele discípulo que vai e faz e pensa depois. E Pedro também cometeu vários deslizes ao longo do ministério de Jesus. Pedro foi aquele que algum tempo mais cedo viu Jesus andar sobre as águas e, vendo o mestre pairar sobre elas sem nenhum apoio, sem nenhuma embarcação, pediu: se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E então ele anda sobre as águas com Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele experiencia esse milagre de estar olhando Jesus e caminhar sobre as águas, esse mesmo Pedro olha para a tempestade, tem medo e afunda, e tem que ser resgatado pelo mestre. Pedro foi o primeiro discípulo a declarar sua fé, afirmando: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas Pedro, um pouco depois, foi repreendido por esse mesmo Jesus, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque Pedro não queria que Jesus fosse morto. Pedro presencia a transfiguração de Jesus, um milagre que a gente não tem explicação até hoje, e ficando maravilhado pela presença de Moisés e Elias, é impulsivo e fala: Senhor, que bom que nós 3 estamos aqui, a gente vai fazer uma tenda para cada um de vocês, um para Moisés, um para Elias, um para Jesus, sem entender o que aquele milagre talvez significasse. Pedro teve dificuldade mesmo após andar anos com Jesus, e entender as parábolas, entender os ensinamentos, chegando a um momento até Jesus e perguntar: mestre, qual que é o limite do perdão? Qual que é o mínimo que eu tenho que perdoar para entrar no reino dos céus?
Pedro, mesmo tendo sido um dos discípulos mais próximos de Jesus, era impulsivo. Pedro era impetuoso. Pedro falhava. Pedro atestou publicamente sua fidelidade ante todos os outros discípulos, dizendo: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E apesar de Jesus ter respondido, falando que ele trairia e que ele negaria Jesus, Pedro mesmo assim responde afirmando: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Algumas horas mais tarde, Pedro é o discípulo que corta a orelha do soldado Malco quando este vai prender Jesus. E ao mesmo tempo que ele teve coragem de sacar a espada contra um soldado, ele também não teve coragem de acompanhar seu Senhor enquanto ele era preso e crucificado. E o relato bíblico conta que ele ficou longe, que ele não chegou nem a entrar na casa de Caifás, mas ficou no pátio. Estando no pátio, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Primeiro, quando ele foi indagado, ele nega Jesus. Depois, ele jura que nunca tinha visto Jesus. E por fim, ele abomina qualquer vínculo que ele poderia ter com Jesus. Esse mesmo Pedro, segundo o Evangelho de Lucas, quando nega pela 3ª vez, encontra o olhar de Jesus e percebe que ele de fato negou Jesus e que ele de fato não estava apto, não tinha coragem para seguir Jesus até a morte. E a palavra de Deus nos fala que então ele vai, se ausenta e vai chorar amargamente. Agora imaginem como foram os 3 dias após a morte de Jesus, de Pedro. Imaginem só como que aquele olhar não deve ter marcado a alma daquele discípulo. Aquele discípulo que sempre foi o primeiro, sempre foi o mais valente, sempre foi o mais impetuoso, negou a Cristo 3 vezes e viu o Mestre olhá-lo enquanto ele fazia. Não é à toa que Pedro desiste do ministério e volta a pescar. Mas a graça de Deus é que a história de Pedro não termina aí. A gente vai ver, ao longo de todo o relato bíblico, o quanto que ele foi importante para a igreja primitiva, a ponto de algumas tradições dizerem e confundirem o papel dele na história da igreja. Mas isso não é mérito de Pedro. Isso não é conquista de Pedro. Isso é graça de Jesus, porque Jesus que volta-se para Pedro, depois de ter sido ressurrecto, e na mesma areia que o chamou pela primeira vez, vai ter esse diálogo que a gente acabou de ler. Você consegue imaginar o peso que o coração de Pedro trazia até o momento de ver Jesus na praia e João dizer: esse é Jesus? Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas só de imaginar me dá vontade de chorar, porque eu não sei se você se identifica com Pedro, mas eu me identifico muito. Eu percebo que ao longo da minha vida eu vou caminhando com Jesus, vou conhecendo mais sobre Ele, vou aprendendo mais sobre o seu amor, vou sentindo mais sobre o seu amor, mas continuo dando mancada, de todos os tipos, falta de entendimento, ação talvez de mais, ação de menos. E eu talvez como Pedro também teria nadado, sem ter nem pensado, mergulhado e ido atrás de Jesus. Mas Jesus primeiro se assenta com eles e tem uma refeição. E então Jesus vai ter esse diálogo. Até o momento que João relata esse encontro, esse diálogo, Pedro estava amargurado. Todas as perguntas que eu fiz mais cedo sobre o fim, sobre a falta de esperança, falta de perdão, Pedro tinha certeza que para ele era o fim. Para aquilo lá não tinha mais volta. E que reflexões esse momento da vida de Pedro podem trazer para nós aqui agora? Reparem, existe um pouco de Pedro em cada um de nós, mesmo se você não se identifique tanto. Nós somos, ou nós muitas vezes somos, incoerentes. Nós deixamos levar pela nossa ansiedade, pela nossa impulsividade, pela nossa falta de fé. Quantas vezes a inconstância é a melhor palavra para definir a nossa vida, seja com Deus, seja com a igreja, seja num relacionamento, seja na academia, seja numa dieta. Inconstância. A gente pode definir Pedro assim.
seja pelo distanciamento que muitas vezes nós nos permitimos ter do Senhor Jesus, seja pela desistência em falar: Jesus, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais ser perseguido pelo teu nome, eu vou voltar a viver como eu vivia. Seja pelo temor de não ser nunca mais aceito por Deus depois de tomar essa decisão. Seja por um sentimento de inadequação, de estar aqui sentado esse domingo de manhã falando: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para estar aqui. Eu não sirvo para receber o amor de Deus. Eu não sirvo para estar falando do amor de Deus para vocês agora. Seja uma síndrome de impostor, na qual você fala: eu estou aqui, mas essas pessoas não sabem quem eu sou. Tudo isso a gente pode perceber na vida de Pedro. E tudo isso a gente pode ver, pelo menos relances, em nossas vidas. Quantas vezes você e eu, assim como Pedro, não passamos por sentimentos ambíguos quanto a Jesus e seu amor? Quantas vezes nós não estamos com o nosso coração dilacerado por nossas atitudes falhas? Quantas vezes não acreditamos que falhamos com Deus de tal forma que não há mais retorno e é melhor desistir da vida com Ele, porque Ele já desistiu da vida conosco, e voltarmos a uma realidade imanente, onde só existe o aqui e o agora, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Quantas vezes não é mais fácil só se preocupar com aquilo que eu posso vestir ou comer? Talvez assim como Pedro, você esteja se sentindo fragmentado, cheio de medos, anseios, temendo não poder mais ser o alvo do perdão e do amor de Deus. Talvez você já tenha desistido dos seus sonhos, está aqui só para cumprir tabela, só porque teu marido ou tua esposa ou teus filhos querem estar aqui. Você veio simplesmente para falar: para mim, Deus, não adianta mais, eu sou muito ruim. Talvez você esteja flertando com desistir de caminhar com Deus, porque você já cansou de errar, já cansou de fazer as coisas erradas, mesmo tendo ciência daquilo que Deus fez por você. Mas o que eu gostaria que a gente refletisse aqui esta manhã, brevemente, é que Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. E em seu amor, Deus é capaz de nos restaurar, independente de quão longe a gente foi. Mesmo que talvez a gente passe por uma disciplina, mesmo que talvez a gente carregue cicatrizes, mesmo que talvez Deus admoeste as nossas vidas, deixando passar por provações e dificuldades, Ele não desiste de nos amar. A boa notícia é que em meio a tudo isso que a gente faz de errado, a meio a todas as nossas fraquezas, inconsistências e erros, Jesus não desiste de nos amar. E por meio do amor de Jesus, que não tem fim, nós somos restaurados. E quando nós somos restaurados pelo amor de Jesus, nós reaprendemos a amar. Reparem, Jesus pergunta 3 vezes a Simão, filho de João, se ele amava. E por 3 vezes, Pedro responde: tu sabes que te amo. Vou ser sincero com vocês, essa passagem é muito difícil, porque tem muitos e muitos jeitos de se interpretar ao longo da história da igreja. A gente vai ver teólogos discutindo sobre essa passagem desde o século I, e essa discussão não chegou ao fim até hoje. Mas eu não quero trazer aqui questões sobre o grego, ou sobre o pensamento hebraico, sobre a palavra usada para te amo, ou se me ama, a palavra usada. O que eu quero trazer aqui é que Pedro, um homem dilacerado, um homem que viveu muito tempo com Jesus, e no final, naquilo que talvez fosse o clímax do seu relacionamento com Deus, ele desiste. Esse homem está tendo esse diálogo com Jesus. Esse homem está sendo perguntado por Jesus: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Eu não sei se eu responderia que sim, depois que eu passei. Talvez sim, porque no meu íntimo eu sei, apesar de falho, o quanto que eu amo a Deus. Mas publicamente, perante aos outros discípulos que viram eu negar, que souberam que eu neguei, e Jesus não pergunta apenas uma vez, Jesus pergunta 3. A gente percebe em algumas literaturas antigas que quando existe essa repetição é para dar ênfase naquilo que está sendo dito. Jesus não está preocupado ou indagando Pedro, falando assim: você me ama? Ah, ama mesmo? Ah, não, ó, terceira chance, hein? Essa é a que vale. Você me ama? Não. Jesus não era assim, sarcástico, irônico. Jesus era manso. Jesus era amor.
Jesus está perguntando: Simão, filho de João, você me ama? Você está pronto para me amar? Porque eu te amo. E é quando a gente é restaurado pelo amor de Deus que a gente reaprende a amar. E Pedro então pode dizer assim: eu te amo, Jesus, do meu jeito falho, do meu jeito inconsistente, do meu jeito intermitente, eu te amo. Não porque Pedro era melhor discípulo do que os outros ou que de nós, mas porque Jesus estava tendo uma atitude de amor para com ele. Jesus foi até Pedro, depois de Pedro ter negado 3 vezes. Jesus foi ao encontro desse homem fragmentado, perdido e desesperançoso. E Jesus deu a oportunidade dele transformar sua vida. Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Jesus dá a oportunidade dele amar. Não exaltem Pedro por ele responder que sim. Pelo contrário, reparem que é Jesus quem dá a capacidade, quem dá o ambiente e quem dá a oportunidade de Pedro amar. E todo amor que nós temos, quer por Deus, quer pelos outros, provém de Deus. Deus é a fonte de todo amor. É Ele que nos dá a capacidade, a oportunidade e o momento de nós exercermos esse amor. A grande beleza desse ponto é que, apesar de tudo que a gente passa de errado, apesar de tantas falhas que nós damos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos amigos, Deus nos ensina que nunca é tarde para reaprender a amar e ressignificar esse amor. Jesus está dizendo então: Simão, filho de João, tu me amas? E ele está respondendo: sim, eu te amo. Então Jesus ressignifica a vida de Pedro. Cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Quando nós somos restaurados pelo amor de Deus e reaprendemos a amar, nós temos a nossa vida ressignificada. Aquele homem, Pedro, que viveu tudo o que viveu com Jesus, e que no clímax desistiu de Jesus, é dada uma nova oportunidade, é dada uma nova escolha. E ao afirmar que ama Jesus, Jesus fala: eu creio, então cuide dos meus cordeiros. A gente pode falar: mas isso é para Pedro, porque Pedro foi um grande apóstolo. Pedro depois vai pregar, vão ter 3.000 se convertendo num único sermão de Pedro. Não, isso aqui é para mim e para você. Isso aqui é para todos nós. Porque quando Deus vai ao nosso encontro e nos gera capacidade e oportunidade de nós ressignificarmos nosso amor, Ele ressignifica a nossa vida. Cuide dos meus cordeiros é um jeito de Jesus falar: eu te aceito de volta para ser o líder da igreja que eu tinha te proposto a ser. Se o teu chamado não é ser líder de uma igreja, se o teu chamado é ser mãe ou pai, se o teu chamado é ser a profissão que for, do jeito que for, Jesus está testificando: nunca é tarde para voltar a me amar, para voltar a ter o amor de volta no seu coração e ressignificar a sua vida. Não se trata de servir na igreja, apesar de ser muito bom. Se trata de como você vive. Se trata daquilo que você vai fazer. Apesar de nossos erros, apesar de nossa debilidade, apesar da nossa inconsistência, Jesus continua vindo atrás de nós e nos dizendo: Henrique, Hamilton, Rodrigo, tu me amas? E nos dá a possibilidade de nós o amarmos. E quando nós somos movidos por esse amor, nós ressignificamos a nossa vida. Não porque nós temos uma epifania ou falamos: nossa, agora eu vou fazer tudo diferente, mas porque nós estamos sendo sedimentados pelo amor de Deus. E nós aprendemos que é a partir desse amor que nós viveremos. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, mesmo depois de muitos anos, mesmo depois de muita experiência, nós aprendemos que nós não vivemos para sermos amados por Jesus. Nós não vivemos para conseguirmos um voucher e falar: Jesus, consegui o ticket, fiz tanta coisa boa que agora você pode me amar. Não, a gente vive a partir do fato de Jesus ter vindo até nós e nos amado. E em gratidão a esse amor, nós desejamos
viver de uma maneira diferente. Então, quando nós somos restaurados pelo amor de Jesus, nós temos a nossa vida ressignificada, não por capacidade, não por mérito, não porque as nossas novas escolhas vão ser espetaculares, mas porque nós temos a presença de Jesus no nosso coração, nos amando e nos capacitando a vivermos diferente. E quando nós vivemos diferente, nós temos a nossa missão realinhada. Reparem o texto. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então lhe disse: siga-me. De acordo com a tradição, o apóstolo Pedro foi crucificado, mas ele não se achava digno de ser crucificado como seu mestre, então pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E quando a gente lê e interpreta esse pedaço de texto de acordo com a tradição, a gente entende que Pedro estava sendo advertido por Jesus que ele seria crucificado, porque ele estenderia as mãos e outra pessoa o amarraria. Imaginem só, Pedro e João, os dois tiveram vislumbres de como eles morreriam. E quantos anos não se passaram entre o diálogo de Jesus com eles até o dia da morte. Mas isso não os impediu de seguir a missão. Hoje nós não sabemos como nós morreremos. Nós não sabemos se será um infarto, nós não sabemos se nós definharemos, nós não sabemos se nós morreremos de velhice ou seremos vítimas de um acidente de trânsito. Mas a única certeza que nós temos é que um dia nós chegaremos ao fim. Só que como cristãos, nós temos esse chamado: siga-me. Porque assim como Jesus ressuscitou, um dia ele nos prometeu que nós ressuscitaremos com ele. E esse fim aparente não será o fim. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, que restaura a nossa vida, que realinha o nosso amor, que ressignifica a nossa vida, nós podemos então perceber qual é a missão que ele nos chama. A missão primordial para todo crente, eu e você, seja você líder da igreja ou não, é seguir Jesus. A grande pergunta que você tem que fazer e você mesmo tem que responder é: como eu sigo Jesus de acordo com aquilo que eu faço no meu dia a dia? Como que eu sigo Jesus de acordo com aquilo que Deus me chamou a fazer ao longo de segunda a segunda? Não de domingo. De domingo é fácil responder. Eu vou na igreja, eu vou participar da EBD, depois eu vou ter um almoço em família, vou dar risada com os meus amigos, vai ser tranquilo. Mas o que você faz naquela terça-feira fria e chuvosa, que você não aguenta mais o seu emprego, que você quer desistir de tudo, ou então que teu filho está no chão berrando porque ele não quer vestir a camiseta, ou porque você está brigando com a tua mãe, porque ela está pegando no seu pé para você pôr casaco e você não quer pôr casaco. Como que você segue a Jesus naquele momento? E se a gente não tiver a ideia de que nós somos falhos, assim como Pedro foi, que nós negaremos Jesus, assim como Pedro negou, mas que Jesus continua vindo atrás de nós a todo momento, e nos perdoando, e nos ressignificando, e nos realinhando, nós não seremos capazes de viver a missão. Porque viver a missão não é mérito de você que leu bastante, orou bastante, veio à igreja bastante e se tornou um super crente. Viver a missão é aquilo que o Espírito Santo capacita você e eu a fazermos. E a palavra de Deus nos fala que se a gente pedir, a gente receberá. Então, nesta manhã, o que eu gostaria de trazer para a gente pensar é que o amor de Deus não tem fim. O perdão e a misericórdia do Senhor não tem fim. E Ele vem até nós, em nossa debilidade, em nossa fraqueza, em nossa inconstância. E quando Ele vem, Ele nos chama para sermos restaurados pelo seu amor. Primeiro, ressignificando e nos reensinando a amar. Depois, ressignificando a nossa vida. E terceiro, realinhando a nossa missão. E para a gente poder levar essa palavra ao longo da nossa semana, eu gostaria de trazer, na verdade, um outro trecho bíblico. O Evangelho de João nos diz que em certo momento, Jesus afirma o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Henrique, tudo bem que você disse. Eu acredito que Pedro foi ressignificado. Eu acredito até que você, apesar da sua história, pode ter um reencontro com Jesus. Mas para mim não dá. Você não sabe o quanto que eu já errei. Você não sabe o quanto que eu já aprontei. De modo nenhum o lançarei fora.
Henrique, mas você não sabe, meu coração continua peludo, eu continuo não desejando as coisas do reino, eu continuo não desejando as coisas do alto, e eu sei que eu vou errar, de modo nenhum o lançarei fora. Mas Henrique, eu não quero ir até Jesus, muitas vezes eu não me acho digno, eu não sei o que fazer para chegar até Ele, de modo nenhum o lançarei fora. Henrique, amanhã eu vou errar, porque amanhã eu tenho uma reunião no meu trabalho, e eu sei que vai dar ruim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas não tomem isso como um passe, como um voucher para você continuar errando. Tomem isso como uma esperança, uma base para quererem ser transformados. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ama e aprende a amar. Aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, vive o reino, vive esse relacionamento com Jesus e vai aprendendo mesmo depois de cair, vai se levantando, vai se levantando, vai se levantando. E aquele que tem um encontro com Jesus e é restaurado pelo seu amor, segue o mestre. Pode seguir rastejando, mas segue o mestre. Certo teólogo uma vez disse o seguinte: cortem minhas pernas fora, mas eu continuarei seguindo Jesus, rastejando. Que essa possa ser a nossa certeza, não porque a gente teme perder o amor de Deus, mas porque a gente sabe que independente da provação que você está passando, independente da família enferma, ou da perda financeira, ou da dificuldade que você está passando, Jesus continua vindo a você, dia após dia, e perguntando: você me ama? Responda sim, mesmo se você não tiver certeza, porque Ele vai te dar a certeza no seu coração, Ele vai te dar a capacidade de dizer sim, e Ele vai te ensinar a amar, Ele vai te ensinar a viver, e Ele vai te capacitar a segui-lo. Que Jesus possa abençoar cada um de nós, porque se depender de nós, nós não viveremos assim, mas Ele vem e continua vindo, e continuará vindo até o dia em que Ele virá e permanecerá conosco. Então tudo isso passará, não existirá mais dor, não existirá mais morte, não existirá mais sofrimento, apenas uma vida de alegria. E estaremos com Pedro, dando risada pelos nossos erros, falando: como que a gente podia errar tanto? Obrigado, Senhor, porque não depende de nós, mas depende exclusivamente do Senhor. Que a gente possa colocar os nossos corações perante o Senhor em oração conjuntamente agora. Pai, nós te louvamos, porque não depende da nossa força segurar o Senhor, mas depende da tua capacidade, do teu poder segurar a nossa mão. Obrigado, Deus, porque assim como uma criança não consegue segurar as mãos do Pai por tempo suficiente para permanecer seguro, assim nós também não conseguimos segurar tua mão por tempo suficientemente para ficarmos seguros. Mas o Senhor nunca nos abandona, o Senhor não tem limite no teu amor, o Senhor continua a nos perdoar. Obrigado, Deus, porque se dependesse de nós, nós iríamos embora e nunca mais voltaríamos, mas depende única e exclusivamente do Senhor, e tudo que o Senhor tinha para fazer, o Senhor já fez naquela cruz, entregando teu Filho por nós. Que a gente possa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, aprendendo a amar, a viver e a segui-lo, não porque nós desejamos ter o teu favor ou o teu mérito, mas porque nós já temos tudo que nós precisamos e nós desejamos devolver para o Senhor um pouquinho daquilo que o Senhor nos deu, seja através do nosso tempo, seja através das nossas ações, seja através dos nossos sentimentos ou daquilo que o Senhor nos dá. Que a gente possa, Deus, viver uma vida de gratidão todos os dias de nossas vidas, e que a gente possa te seguir assim como Pedro seguiu até o dia de nossa morte, na certeza que a morte não é o fim, mas virá um dia em que todos nós estaremos reunidos com o Senhor, comendo, bebendo e festejando, sem alegria, sem dor, sem dificuldade e sem inconstância. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.